Shalom, shalom, meus amados. Nós vamos continuar nesse módulo ainda, falando um pouco sobre a nossa identidade em Cristo, né? Nós precisamos bater muito nesse tema, porque a maioria das pessoas que a gente atende, ela já vem com problema de bastardia e orfandade, né? Então, elas não conseguem entender e receber a paternidade do Eterno. Por quê? Porque ela não entendeu qual é a identidade, que ela não é mais aquela pessoa, aquela velha criatura, né? Então, nós vamos iniciar lendo aqui 2 Coríntios 5:17, depois Filipenses 2:12 e 13. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E eu gosto dessa tradução. Nova criação. Para mim é assim, como se tivesse refeito. E quando você fala criatura, parece que você deu uma maquiada, deu só um ajeitado, uma limpadinha, para dizer que teve alguma transformação. Mas quando nós realmente entendemos a palavra do Senhor, o Evangelho da graça, nós somos totalmente transformado, recriado em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, é, às vezes falta só um alinhamento no ensino, falta só a pessoa ter um acompanhamento de discipulado, né? Para que ela possa entender que ela descobrindo a identidade dela em Cristo, ela consegue receber a paternidade do Eterno. Ela consegue estar numa atmosfera de paternidade. Então, nós precisamos estar muito apto para poder transmitir essas verdades, né, que já fizeram efeito em nós e agora nós precisamos levar outros a essa revelação. Por quê? Porque, irmãos, se não tiver essa revelação da identidade em Cristo para receber essa paternidade, a pessoa pode ser um crente, mas ele vai sempre ter problema na caminhada. Sempre. Então a gente precisa entender que por meio de Cristo nós nascemos de novo, né? Eu era uma criatura e aí eu recebi esse evangelho tocou em mim, eu entendi, eu faço uma aliança com Cristo, né? E aí eu vou ter uma nova identidade para que eu possa desenvolver a minha salvação. Por quê? Antes eu vivia de um modo pecaminoso. Então, quando eu faço essa aliança com Cristo, que eu entendo o propósito dele, imediatamente meu espírito é recriado. Mas a minha alma, ela precisa de um tempo para ser tratada. Então, quando fala para desenvolver a salvação, é porque no espírito é instantânea a salvação, mas na alma ela é um processo. Então, nós recebemos uma nova identidade porque eu vou levar um tempo para viver esse processo de mudança, né? Ali, quando eu faço aquela confissão que eu quero viver a vida que Deus tem para mim, é o iniciar, né? É o play que nós damos. Então, nós precisamos estudar, ter a revelação. Porque se eu tenho a revelação, quando eu falo para uma pessoa, eu consigo transmitir para o espírito dela essa verdade. Mas quando eu vou falar de algo que eu não vivi, que eu não fui mudada, que eu não fui transformada, ela atinge só a alma da pessoa. E isso não vai fazer com que haja mudança, né? Então nós precisamos estar pensando sobre isso aí. Filipenses 2:12. A palavra diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, irmãos, aqui o Senhor precisa que a gente esteja disponível, que a gente esteja voltado, inclinado a desejar essa vida, né? Porque antes nós estávamos mortos e agora
Quando eu encontro essa verdade, essa vida entra dentro de mim. E aí eu vou desenvolver a minha salvação. Muitos ficam no início, na porta, aceitam aquela nova vida e acabou, né? Eu não preciso fazer mais nada. Cristo já levou sobre si tudo que era meu. Mas nós precisamos entender, irmãos, que quando nós fazemos essa aliança, quando nós temos esse encontro, e ela pode acontecer de várias formas, pode ser com uma mensagem na TV, pode ser dentro do banheiro você tomando banho, pode ser algo num outdoor, ou você lê um folhetinho, algo vai te tocar. Então, mas isso, irmãos, é só para gente abrir coração para receber. Mas eu preciso de alguém maduro para me ajudar a desenvolver essa salvação da alma, é onde é a libertação, a cura da alma, né? A liberação de perdão. É um processo. Porque a gente se arrepende dos pecados da gente naquele momento ali e se entrega para para estar na dependência do eterno, né? A gente confessa ali que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas se eu não tiver um acompanhamento, a gente pode olhar para Cristo, né? Ele é o nosso exemplo. Foram 3 anos e meio que ele trabalhou com os discípulos e teve uns, como Pedro, que só se converteu na hora que ele foi entregue lá para ser julgado, e Pedro negou, né? Depois que ele nega, que ele se arrepende, que ele vê o que ele fez, quando Cristo encontra ele, fala: apacente as minhas ovelhas. Quer dizer, seja o pastor delas, cuide delas, ensine-as. Então, muitas vezes, irmãos, você não tem um chamado para multidões, não tem um chamado para falar, para pregar, mas você pode cuidar de uma pessoa por ano, por exemplo. Você poderia, pedir ao Senhor, Pai, traga até mim a pessoa que está precisando. Porque eu não perco a oportunidade, irmãos. Se eu vou para um procedimento, eu falo. Com todos, com todos. Hoje um carteiro veio aqui, eu só disse assim, você pode me entregar aqui pela janela, porque eu estou atendendo. Do nada ele me perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei, com libertação e cura da alma, mas eu estou fazendo um trabalho online. Ah, já foi um motivo ali para ele abrir e conversar pela janela comigo. E eu me sinto muito feliz, né? Porque eu creio assim que se eu tivesse o que eu tenho e não dividisse, eu seria uma pessoa infeliz. Então, eu quero dividir aquilo que eu entendi no Senhor, aquilo que eu recebi do Senhor, né? E quanto mais eu vou lendo a palavra, quanto mais eu vou orando, mais eu vou tendo a revelação dessa substituição. Eu já estava condenada a não ter salvação, até a segunda morte e para o lago de fogo, mas a palavra diz que o Senhor nos amou de tal forma que deu o seu filho para que ele pudesse, né, fazer essa obra de resgate, essa obra de substituição. Então, aquele lugar da cruz era para eu e você estar lá. Mas ele se coloca em nosso lugar. Ele sofre tudo que teríamos que sofrer para que a gente tenha condição de alcançar é, essa conversão, esse retorno para a presença do Pai. Porque com o pecado de Adão e Eva, com a queda, houve essa ruptura e criou-se um abismo entre nós e o Senhor, o Eterno. Então, ele descer e fazer o que ele fez, se colocando lá, né, sendo Deus, se colocando naquele lugar, e eu digo que o sofrimento dele já começou quando ele nasceu, né, que ele teve que vir num corpo como esse nosso, que é um corpo podre, que é um corpo que se desfaz. Antes de 24 horas você consegue, quando a pessoa morre, já consegue ver, né, a condição ali. E ele, que é vida, ficou ali 9 meses na barriga de Maria. Depois ele nasce, ele vai viver num corpo, né, humano.
Então eu sempre entendi assim que daí começa o sofrimento, né? Porque o nosso corpo é terrível, né? Ele é só nós só vamos receber um novo corpo quando Cristo voltar, né? E estabelecer o seu reino. Mas a gente precisa ler essas coisas na palavra e orar e falar, Pai, eu quero essa revelação. Eu desejo, Pai, entender o que o Senhor fez por mim. Que amor é esse que olha para uma pessoa tão débil como eu, tão pecadora como eu, né, tão ingrata como eu, tão rebelde como eu, e se colocar no meu lugar? Porque quando ele foi para a cruz, ele sabia que ele estava indo por aqueles que já tinham morrido, estava indo por aqueles que estavam vivos no tempo dele e por todos que iriam nascer ainda. Então, irmãos, pensa o peso. Nós às vezes não aguentamos uma pequena atmosfera de luta, de opressão. Agora imagina ele receber sobre si todas as doenças, todos os estupro, assassinato, todas as tristezas, os problemas, pecado, tudo de mal, de maldição sobre ele. De todos que já haviam nascido, morrido, que estava vivo naquele tempo e que ainda ia nascer. Então a palavra diz que quando Cristo estava lá no Getsemane, não na cruz, mas no Getsemane, orando, que ele é, expeliu do corpo dele gotas de sangue, ali foi o outro sofrimento dele, né? Que a palavra diz que o cálice que era para derramar de ira do Senhor sobre todos nós foi colocado numa taça e ele teve que beber. E naquela hora ele começou a sentir toda essa dor. Que a Bíblia diz que quando ele está lá na cruz, houve trevas em um período que ele estava. Então, tamanha era a opressão de tudo e de todos que ele estava carregando. E por amor, porque ele era santo, porque ele é santo, porque ele é sem pecado, porque ele não precisava, mas ele quis, né? Ele quis fazer isso para que eu e você tivéssemos uma chance, né? Então, eu preciso entender que o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, morrendo pelos meus pecados e ressuscitando para me dar uma nova vida, é algo assim sobrenatural. Se o Espírito Santo não nos mostrarmos, nós não conseguimos entender essa profundidade. E não é só a morte dele, né? Tem muitas pregações que vai até a morte. Não, o que nos dá vida e vida em abundância, vida eterna, é a ressurreição dele, né? Porque ali ele estava provando que a morte não podia contê-lo. Então, irmãos, imagina, se ali estava toda aquela treva e a morte não conseguiu contê-lo aonde ele desceu, e esse mesmo Deus está dentro de nós através do Espírito Santo, quando nós fazemos aliança com ele. E automaticamente ele me dá no Espírito essa nova vida. Aí eu vou buscar na palavra, eu vou buscar com irmãos mais maduros, com pastores, com líderes, a desenvolver esse relacionamento, né? Porque Deus não veio criar uma religião. Deus, desde o jardim, ele descia de manhã e descia à noite, à tardezinha, para relacionar, para estar com Adão e Eva, para conversar. Então, esse retorno, essa conversão, né? Essa ligação é para nós desenvolvermos relacionamento com Ele. E não é de uma hora para outra que a gente começa a entender, porque quando a gente olha para o Pai, nós temos todas a variedade de sentimentos e imagens, né? Por quê? Porque antes de entendermos, nós olhamos para o pai como o nosso pai biológico. Se o pai foi agressivo, se o pai foi um viciado, se o pai foi ausente, se o pai foi negligente, se o pai foi permissivo. É assim que nós olhamos. Mas quando nós começamos a aprender na palavra, a gente começa a dividir essa visão que nós temos.
Começamos a separar a imagem, a visão que nós temos do nosso pai biológico e do Deus eterno, do Todo-Poderoso, nosso Pai eterno, né? Então, a gente começa a entender e honrar, né? O que que significa honrar? Eu olho para os meus pais e isso leva tempo, irmãos. Não é só porque você vai ouvir uma pregação e isso vai mudar. Não, leva tempo para você buscar isso aí. Então, eu vou olhar para os meus pais e vou, eles me deram o que eles tinham, a quantidade que eles receberam. E eu preciso respeitar o limite deles, abençoá-los e agradecer. Porque se eu estou aqui para um propósito do eterno, foi esse pai e essa mãe que Deus escolheu para que eu nascesse. Então, só de me dar a vida, eu já tenho que ser grata. Mas não pensa que foi de uma hora para outra que isso aconteceu comigo. Foi muito tempo na presença do Senhor, lutando, buscando entender, buscando essa revelação, para que eu pudesse ver os meus pais com os olhos do Senhor, para que eu pudesse amá-los do jeito que eles são. E eu não ter essa visão do eterno dessa forma, nem do Espírito Santo. O Espírito Santo representa a minha mãe, é a mãe, né? O eterno representa o pai, e o filho é a ligação dos dois. Então, eu precisava, né? Buscar, eu precisava me esforçar. Porque essa parte, irmão, não é de Deus. Ele já fez tudo, enviando o filho dele para morrer e ressuscitar e se assentar à direita do Pai. Tá pronto, tá tudo consumado, tá tudo feito. Agora, quando eu faço uma aliança, naquele momento eu paro de pecar. Mas e o lixo que ficou dentro? Eu preciso trabalhar. E muitas vezes, irmão, sozinho eu não vou conseguir. Às vezes tem pessoas que conseguem, que não teve uma vida tão promíscua, né? Então, quando ela tem essa revelação, né, da nova vida, ela busca, né, em oração, esse retorno para o Senhor. E muitos conseguem sozinho, mas nem todo mundo consegue, porque houve muitas feridas. Por meio deste caminho que é Cristo e Yeshua HaMashiach, nós voltamos ao propósito do Eterno. O que que é o propósito do Eterno? Ele quer ter uma família de muitos filhos semelhante a Yeshua. E depois que eu recebo essa vida, que eu desenvolvo a minha salvação, que eu me liberto dessas coisas, o Senhor me capacita a ajudar a trazer outros filhos para o Senhor, para que eu possa cuidar e caminhar com eles até eles terem condição de caminhar sozinho. Agora que nós estamos neste caminho de restauração do propósito original do Pai, dedicamos essa lição para aprender alguns fatos sobre a nova vida em Cristo, né? Então, eu preciso entender o significado da salvação e da vida eterna. Primeiro, né? Porque se eu não souber isso, vai ficar difícil eu saber quem eu sou em Cristo, né? E o que que a Bíblia diz que eu tenho a partir disso, por causa de Cristo. Ou direito, né? Então, as palavras em João 3, 16, 17 nos ensina que somos salvos e temos vida eterna. Porque eu já citei esse versículo antes, mas agora eu vou ler, tá? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A salvação e a vida eterna que Yeshua conquistou para nós é muito mais que simplesmente para o céu. Então, nós temos uma caminhada aqui nos preparando. Então, irmão, a eternidade ela não vai chegar, ela está dentro de nós. Nós temos a eternidade em nós que clama por essa presença, clama por esse Deus, por esse Pai. Então, eu já começo a viver e vivenciar a vida eterna a partir do momento que eu aceito e que eu recebo essa nova vida em Cristo. O que que é a vida eterna? O que que significa a vida eterna? A palavra grega zoe, que se refere à qualidade de vida que Deus tem. Então, vida eterna é vida abundante, vida plena, é o zoe, é o
o Espírito Santo em nossa vida, é o sopro de Deus em nossa vida, né? Que nos vai dar a qualidade de vida que Cristo conquistou na cruz do Calvário. E muitas vezes pessoas, você ouve uma pregação assim, você fala assim: nossa, eu vou aceitar porque aí minha vida vai mudar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter emprego. Irmãos, não é esse o foco. Isso são consequências de uma vida com Deus. Mas o nosso foco é voltar para o doador da vida, para a fonte de vida, para poder adorá-lo, para desenvolver relacionamento com ele, estar na presença dele. E quando eu estou na presença, irmãos, eu entro numa atmosfera de shalom. O que que é shalom? É um ambiente, é uma atmosfera gerada. E ela tem vários significados, né? Um dos, assim, dos poucos, né, que nós já aprendemos é uma conclusão de tudo para a nossa vida: prosperidade, segurança, harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar, êxito em todas as áreas da nossa vida. Isso é o ambiente de Shalom, que a Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento. Então, nós somos levados. E essa paz que nós sentimos, tudo isso que foi citado aqui nessa atmosfera, nos faz ficar fortalecido e passar pelas provas e pelas lutas com mais leveza. Não as coisas não vão deixar de acontecer porque eu ainda tenho um corpo que é humano, né? E está ainda sujeito à questão do tempo, né? Mas eu sei que essa salvação ela vai me levar no futuro a viver de modo pleno, espírito, alma e corpo restaurado. O corpo de glória. Então, aí já a parte, já o que a gente faz aqui na terra para o Senhor e como é levado esse material é o que vai determinar o nosso corpo de glória, a nossa posição dentro do reino de Deus. Eu falo quando Cristo voltar, porque o reino de Deus está em nós e onde nós formos ele já é manifesto, mas ele não é ainda a totalidade, porque eu ainda preciso ainda da restauração completa do meu corpo para não sofrer com a questão do tempo, né? Isso é só na eternidade. O que significa a palavra salvar? Palavra grega sozo, que significa salvar, libertar, curar, preservar de dano e resgatar. Ela é bem ampla, né? Não é só te livrar do inferno. Então, ela tem o objetivo de curar espírito, alma e corpo, ela tem o objetivo de libertar espírito, alma e corpo, preservar de danos no espírito, na alma e no corpo e nos resgatar de todas as formas, espírito, alma e corpo. A salvação em Cristo é um pacote de vida eterna. Somos e temos uma vida abundante para viver. Como filhos, temos qualidade de vida de Deus dentro de nós. Irmãos, e muitas vezes nós não vivemos a plenitude porque não entendemos que o Rei, o que governa o universo, está dentro de nós através do Espírito Santo. Centelha dele, né? Porque ele total não, mas ele é distribuído por todos aqueles que se entregam para ele, né? Então, essa vida, esse Deus está em nós e nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos conduz nessa caminhada. Então, irmãos, é uma vida abundante mesmo. Então, eu preciso entender, e quando eu entendo, eu preciso crer que o Senhor trará uma revelação no meu espírito. E isso ficará tão impregnado, irmãos, que nada vai me tirar a fé, nada vai mudar aquilo que eu penso, né? E todas as coisas o Senhor deixou registrado na Bíblia. Então, tudo que nós precisamos aprender está ali. E ele também, como Espírito dentro de nós, tem uma lei dentro de nós, que quando nós lemos a palavra, o Espírito dele é ativado. E aí eu começo a ter essa revelação da perfeita vontade dele para minha vida. Essa lição nos liga de novo ao propósito do eterno. É só meditar na qualidade de vida em. Espera aí, mas aqui está isso. Mostrando-nos o Éden, para
visualizarmos a amplitude da nossa salvação. Então, aqui nós podemos entender que o propósito do Eterno não é só nos resgatar, curar, salvar, libertar, mas é depois me capacitar para que eu possa fazer isso com outras pessoas, resgatando elas da vã maneira de viver. O que devemos fazer com a ampla salvação que recebemos? A palavra que nós já lemos em Filipenses 2 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver é operar, realizar, trabalhar, executar, completar. Onde a morte atua, a zoe, a vida de Deus vai crescendo e restaurando o seu reino, o seu propósito dentro de nós. Desenvolver a minha salvação é ver crescer o propósito eterno em minha vida, é viver cada vez mais o que sou e o que eu tenho em Cristo. Mas isso só vai acontecer, irmãos, se nós buscarmos conhecer a palavra do Senhor, a palavra revelada, a palavra escrita, né? Meditar nela, buscar de Deus a revelação dessa palavra, do que ele diz que eu sou nele, na palavra, né? Dos direitos que eu tenho como filho, da herança que eu tenho como filha. Então, é a palavra que vai me dar essa revelação, é a palavra que vai me dar essa confirmação, que a gente já tem lá dentro de nós a eternidade, nós já temos dentro de nós esse vazio que clama pela presença do Senhor, que é só Ele que preenche, né, esse vazio. Então, nós precisamos levar essa palavra para vidas que estão precisando, né? Tem vidas que falam em morte, né? Em suicídio, falam, né, em desesperança. E nós temos dentro de nós essa vida e nós temos a esperança de viver e desfrutar da nova Jerusalém que o Senhor está preparando para nós. E nós precisamos, irmãos, pensar nos outros. Nós não queremos, não podemos querer só para nós aquilo que o Senhor conquistou, né? Então, sou o que a palavra diz que eu sou, e eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. E muitas vezes é por falta de libertação e de cura da alma e de um discipulado mesmo maduro que as pessoas ficam presas. Irmãos, às vezes a gente está conversando com a pessoa e só falta mesmo ela entender certas coisas. Que aí, quando a gente fala, ela fala assim: nossa, mas isso aí tá onde? Né? Uma vez uma pessoa me perguntou: nossa, onde você aprende isso que você fala? Na palavra de Deus. E eu estava falando com a pessoa evangélica, irmãos. É na palavra, é na Bíblia, né? É, nas primeiras vezes que eu li a Bíblia, eu não entendia nada, mas eu sempre tive esse desejo de querer conhecer, de querer entender, de não ficar satisfeita, de fazer essa oração mesmo. Pai, hoje eu estou recebendo esse maná, mas amanhã eu quero amanhecer com fome, com sede, como se eu nunca tivesse tido nada, esse desejo de crescer na revelação em Ti, né? Eu sou salvo e tenho uma vida eterna em Cristo. Então, aqui tem vários versículos. Eu quero ler aqui com vocês Romanos 10. Paciência comigo aí, irmãos, porque tem hora que eu me perco na sequência, né? Apesar de ter uma conversão de 32 anos, mas o meu cérebro está cansado. Então, muitas vezes eu. Onde é que está esse daqui? Será que tem minha Bíblia? Tem esse livro mesmo? Brincadeira. 10, 9, 10. Se você confessar com a sua boca que Yeshua é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Efésios 2.
Efésios 2, 1 a 10, né? Tá falando dessa nova vida em Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem, desde deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando dos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Yeshua, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Yeshua, para fazer as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, não é obra que me leva a Cristo, é a graça, né? É esse sacrifício, é esse favor imerecido, é essa substituição, é esse resgate que vai me levar. Mas quando eu recebo essa nova vida, aí eu vou praticar as boas obras. Aí já é algo assim, tá implícito. Eu sou de Cristo, eu tenho que fazer as boas obras, eu tenho que fazer obras de justiça, né? João, 1 João 5, do 1, ou no do 1 não, do 11 ao 13. 5, 11 a 13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Aleluia. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, aqui tem alguns versículos, né? Depois vocês podem procurar também João 3,16 e João 6,40, tá? Para que você, quando encontrar alguém, você possa entender e ter a revelação profunda desses textos aqui, para você levar outra pessoa a entender o que foi esse trabalho, esse, esse sofrimento, né? Essa entrega na cruz do Calvário. Ele não precisava, né? Mas ele quis. E ele sabia que muitos iam negar. Ele sabia que muitos iam rejeitar, pisar no sangue dele. Mas mesmo assim, por aqueles que hão de buscar a salvação, ele morreu. E ele ressuscitou. E ele está sentado à direita do Pai. E ele intercede por nós. Aleluia. Aqui nós temos, eu sou uma nova criação. E nós já lemos, não vamos repetir. 2 Coríntios 5:17. Eu sou santo e propriedade exclusiva de Deus. Então, eu sou santa em 1 Coríntios 1:2. Sou propriedade exclusiva de Deus, 1 Pedro 2:9. Eu sou curado e eu sou liberto. Isaías 53:3, 4. Apocalipse 1:5. Gálatas 5:1. Colossenses 1:13. Eu vou ler Colossenses 1:13. Eu vou deixar para vocês lerem os outros, né? Pra vocês poderem meditar, tá? Mas eu quero ler aqui Colossenses 1:13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, eu sou essa nova criação, né?
e eu tenho essa vida em Cristo, eu sou salvo, tenho essa vida eterna em Cristo, porque foi Ele que me resgatou. Então, eu sou filho, eu sou herdeiro do eterno. Então, João 1, 12, 13 nós já lemos. Gálatas 3, 26. Gálatas 4, 6 e 7. 1 João 3, 1 e 2. Romanos, vou ler Romanos 8, 14 a 17. Eu vou ler irmãos, que são muitos versículos, tá? E aí você medita nesses que eu estou citando. E leia de novo também o que eu estou lendo aqui, tá? 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escraviza, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual vocês clamam: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, para que também participemos da sua glória, né? Então, se eu participo do sofrimento, eu também terei direito de participar da glória. Esses versículos, irmãos, quando a gente lê, é bom até ler o capítulo, né? Porque a gente entende o contexto do que está falando anteriormente, para a gente poder entender essa palavra específica aqui. Então, nós que temos a vida de Deus em nós, nós somos guiados pelo Espírito Santo do Eterno. Isso é maravilhoso. Eu sou da família de Deus, eu sou a igreja. Efésios 2, 19, Romanos 8, 29. Vou ler esse porque eu já estou aqui, então fica dizendo assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, aqui ele está dizendo que eu quando aceito essa vida dentro de mim, quando eu faço essa aliança com Ele, qual é a minha predestinação? Ter e ser a imagem de Cristo. Então, a minha busca até a volta de Cristo é parecer com Ele. E o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me convencendo, tempo em tempo, ele vai me convencendo das coisas que eu preciso mudar, das coisas que eu preciso alinhar. E o Senhor respeita o nosso tempo. O Senhor, ele é longânimo e também ele é sensível. Então, ele não força nada, ele não acusa a gente de nada. Ele nos leva a ver a palavra, a entender, a ter a revelação. Se nós tivermos um tempo para poder digerir aquilo, ele está ali, ele não desiste de nós, ele está ali para nos acolher, e quando nós oramos a ele, ele responde, né? Eu sou membro do corpo de Cristo. Colossenses 1, 18, Efésios 1, 22, 23, Efésios 4, 15, 16 e 1 Coríntios 12, do 12 ao 31. Vamos ler aqui Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15, 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo Yeshua. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, ele está falando aqui até do ministério, dos dons espirituais, né? Porque o que nos liga em todo esse processo aí entre irmãos é o amor, né? Eu tenho dons diferente de outras pessoas, as pessoas têm dons diferentes do meu, mas um depende do outro. É a interdependência para que possa o corpo de Cristo se mover na face da terra, para que ele possa
cumprir o papel dele aqui na Terra. Então, somos diferentes, temos dons e ministérios diferentes, mas somos interdependentes, necessitamos um dos outros, e o que faz essa conexão, que faz essa ligação, que faz correr a vida de Deus ali, é o amor, né? E o amor de Deus em nós, que o nosso amor mesmo, ele não tem sustentação, né? Eu sou um ministro, um servo de Cristo. Primeiro, 2 Coríntios 4:5, Marcos 10:42 a 45. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos ver Marcos 10:42 a 45. E Yeshua o chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a nossa marca de dizer que realmente a identidade de Cristo está sendo gerada em nós é a nossa disposição em liderar servindo. Não existe outra forma de se parecer com Cristo. Ele era líder, porque pessoas seguiam, mas ao mesmo tempo ele servia. E ele ainda deixou ali um exemplo, né? Quando ele chegou naquela casa antes da ceia, tinha uma bacia e toalha, e sempre vinha um escravo, né? E o dono da casa falou, né? Que era João Marcos, falou para Cristo que ia chamar um escravo para vir lavar os pés dele. E o Senhor dispensou. E o Senhor dispensou o escravo, e ele pegou aquele lugar, tomou o lugar de servo, de escravo, cingiu ali as suas vestes, né? Colocou a toalha na cintura e levou ali o jarro com a água e a bacia e foi lavando o pé de um por um. Se ele que é Deus teve essa disposição, teve é, não dá nem para nomear, né? Essa humildade de dobrar ali, né, irmãos? Que tinha que abaixar, tinha que dobrar. E lavar, as pessoas tinham tomado banho antes de sair de casa, mas não existia asfalto naquele tempo, né? Era pó mesmo, areia, terra. Então, as pessoas precisavam, né, lavar os seus pés. E o Senhor se colocou no lugar daquele servo. Para quê? Para mostrar que a nossa liderança tem que ser assim, né? Está sempre disponível a servir. Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Está em 1 Coríntios 3:16, 6:19 e 1 Pedro 2:5. Eu quero ler 1 Pedro 2:5. 1 Pedro 2:5. Vocês também estão sendo utilizados como pedra-vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Yeshua HaMashiach. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, o Eterno, na pessoa do Espírito Santo habita em nós. Nós carregamos o Deus do universo dentro de nós. Isso, irmãos, é para nos quebrar, isso é para nos trazer humildade, porque nós somos vaso de barro, impuros, né? E o Espírito Santo habita em nós. Conseguimos imaginar isso? Um Deus santo, poderoso, é, habitando num corpo tão e numa alma, né, tão suja, né, tão indigna, né? A palavra em 1 Pedro 2:9, né? Eu quero ler, ele vai dizer que nós somos rei e sacerdote, né? 9, 2:9.
Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Viu aí qual que é a nossa tarefa? Qual que é o nosso encargo? Depois de recebermos essa salvação, depois de recebermos essa vida eterna, somos feito geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você tem muita coisa para dizer, né? Só de ter recebido a salvação já tem muita coisa para você falar. Mas a sua vida, aquilo que Deus tem te livrado, aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem te poupado e aquilo que Ele tem te dado, né? É algo assim que nós podemos só glorificar. Não tem, sabe? Eu fico pensando, tem tanta gente que pede tanta coisa. Eu nunca fui de orar pedindo as coisas, sabe? Porque eu quero me mover debaixo do propósito do Eterno. Eu quero me mover dentro dos princípios dele e eu estarei guardada. E ele diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. Então, se elas não estão correndo, eu não tenho que ficar clamando, pedindo. Eu tenho que ir e ver qual é a raiz do problema na minha vida, né? E mudar, em nome de Yeshua. Eu sou guerreiro, né? Efésios 6 do 10 a 18 que vai falar da armadura do Eterno. Tiago 4 7. 1 Pedro 5 do 6 a 11. Primeira Timóteo 6 12. Sou mais que vencedor. Romanos 8 31 a 39. 2 Coríntios 2 14. Lucas 10 19. Eu sou um discípulo de Cristo. João 15 7 8. Atos 6 7. Romanos 8 29. Eu sou um discipulador de vidas. Mateus 28 18 a 20, onde o Senhor fala que nós devemos ir, né, pregar o evangelho e ensinando e batizando a todos aqueles que creem, né? Então, se eu receber essa vida, eu posso ganhar outras vidas para receber isso que o Senhor tem, né? Agora que você já conhece um pouco mais da sua identidade em Cristo, e você vai ler isso aqui, vai meditar, vai pedir revelação ao Senhor, e o Eterno vai trazer isso no seu espírito, uma convicção daquilo que você é em Cristo e daquilo que você tem direito, tá? Então, você sabe que você não é mais escravo do sistema desse mundo, né? Isso não pode mais dominar você. Não permita que nenhuma mentira venha e convença você do contrário, tá? Não deixa o diabo falar na sua mente que você não é nada, que você não tem direito a nada, que a sua vida não é importante. Então, é, eu tenho um sistema. Quando eu quero aprender e fixar, eu escrevo. Então, se você tem um tempo para fazer isso, pega todos esses versículos que foram citados e comece a escrevê-los. Escreve, né? Primeira frase, sou um guerreiro. Aí vem e coloca todas as referências que eu citei aqui. E começa a pedir ao Senhor que aquilo entre como uma verdade dentro de você. E Deus fará isso. Em nome de Yeshua HaMashiach. É, Romanos 12 1 e 2, né, fala dessa mudança de mentalidade. Eu vou deixar de ser e pensar que sou um escravo e vou entender, vou ter a revelação que eu sou filho. Então, eu preciso trabalhar, irmãos, e não tem nada que vá quebrar essa estrutura mental daquele antigo reino, que era o reino de Satanás, se não for a palavra. A palavra é a arma que vai bater nessa estrutura, vai quebrar ela e ali vai estabelecer a verdade do Senhor. E nós precisamos, irmão, mas eu não, eu tenho sono. Irmão, ora. Pega a Bíblia em pé, andando e lendo. Escolha um horário que você não tenha tanto sono.
Mas se você estiver sentado, Deus levanta, anda, lendo a Bíblia levantado. Coloca Bíblia para ouvir, para ouvir. Irmãos, essa obra, essa opressão, ela passa, ela sai, ela não tem poder de continuar, tá? O que que eu não sou mais em Cristo? Não, quer dizer, desculpa. O que eu não sou mais por causa de Cristo, por tudo que Cristo fez. Eu não sou escravo do pecado, né? Então, aqui tem 1 João 3:9, Romanos 6, do 9 a 14, 1 João 5:18, Atos 26:18, Colossenses 1:13 e 14. Vamos ler Romanos 6, do 9 ao 14. Romanos 6, 9 a 14. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. Não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para o eterno. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Yeshua. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam a seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereça os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glórias ao Eterno. Amém. Então, o que eu não sou mais? Eu não sou escravo do pecado e também não sou mais guiado pelas circunstâncias, tá? 1 Coríntios 5:7, Hebreus 10:36 a 39. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, que o Eterno nos capacite a permanecer firmes até o fim, sabendo que se eu permanecer fiel até o fim, eu vou herdar a coroa da vida, tá? Eu vou poder desfrutar no reino vindouro de viver na presença do Senhor, com meu espírito, alma e o meu corpo glorificado, todos salvo e restaurado, todos. Todas essas três partes do meu ser vai ser totalmente restaurado e eu vou viver na eternidade. Você vai viver na eternidade, na presença do Senhor, para a glória e louvor do nome dele, em nome de Yeshua HaMashiach. No próximo, nós vamos falar um pouco do trabalho de ser discípulo, né? Depois que você entende quem você é, você depois tem esse propósito para cumprir, em nome de Yeshua HaMashiach.